Então, isso surge. Isso é o que está fazendo aparecer hoje no mundo essas manifestações de uma espiritualidade engajada, uma espiritualidade ecológica, vamos dizer assim. Em muitas esferas, especialmente essa das comunidades intencionais, também no resgate de tradições originais, o resgate da sabedoria xamânica, né? Sem falar, é claro, que existem, aqui no Brasil, por exemplo, a gente convive com a tradição africana, afro-brasileira, que é profundamente enraizada, né, na natureza. Os orixás são forças da natureza. Nós temos uma espiritualidade da floresta, que é a espiritualidade dos índios brasileiros, frequentemente, vamos dizer assim, induzida pela própria floresta. A própria floresta faz isso com substâncias, com plantas e com vivências místicas, enfim. Então, caminha junto espiritualidade com essa ampliação da percepção e com uma revisão dos nossos sentimentos em relação à natureza. A natureza, o mundo natural, é frequentemente um campo de experiências místicas e espirituais. O mundo natural foi usado como apoio para práticas místicas avançadas, radicais. Os estudantes de teosofia, de religiões comparadas, sabem disso, o que é a tradição do deserto, o que é a tradição da montanha, para os budistas e para os yogis, os jardins criados para a introspecção, gerados pela tradição Zen, enfim, toda essa relação entre natureza e espiritualidade, ela pulsa, né? Ela pulsa. Mas as principais religiões, e esse é o ponto novo, né? As principais religiões, no seu raciocínio, na sua linha de raciocínio principal, né, quando tocam na questão do espiritual e do ecológico, né, raramente o fizeram de uma forma radical. Isso o Papa Francisco conseguiu fazer. Se vocês leram a encíclica Louvado Seja, vocês sabem do que eu estou falando. E se não leram, eu realmente recomendo que leiam. Ele foi muito bem assessorado. Existem informações de que ele teve um grupo de cientistas e de filósofos e que o ajudaram. E ele conseguiu fazer uma carta aos cristãos, uma carta, na verdade, aos seres humanos, que é dos discursos mais candentes, mais inspiradores, né, que convoca os cristãos e os seres humanos em geral a um engajamento radical. Eu fiquei muito surpreso, porque ele não usou meias palavras, ele foi muito explícito nas causas, ao apontar as causas da crise ambiental. Ele falou claramente de um paradigma tecnocrático que leva a tecnologia a ser um instrumento da sociedade de consumo, falando de uma sociedade do descarte, e que essa sociedade do descarte não tem lugar num mundo ecológico, numa comunidade ecológica. Mas, ao dizer isso, que a sociedade do descarte precisa ser superada, o Papa Francisco vai na raiz do pensamento dominante. O que significa que o grande líder religioso, um dos grandes, talvez o maior líder religioso do planeta, fala diretamente a um modo de pensar que orienta a nossa civilização. Politicamente, economicamente, enfim, ideologicamente. A visão dominante
é apontada por ele como sendo aquilo que hoje nos habita e, ao mesmo tempo, nos inviabiliza. E que a entrada numa era ecológica exige uma revisão profunda de crenças. Isso é muito interessante, muito interessante. Voltando um pouquinho atrás, nos anos 60 começou o discurso por meio de um artigo na revista Science, né? Revista Science dos anos 60, uma das mais importantes, se não a mais importante revista científica no mundo. Um historiador apontava num artigo nessa revista que a raiz da nossa crise ambiental está nas religiões. Uau! Né? A gente sabe que quem opera a crise ambiental é a tecnologia pesada de produção, né, de transformação do mundo, como diz o Cristóvão Buarque, transformação dos minerais, das plantas e dos animais o mais rápido possível em produtos que os seres humanos consomem. Né? A gente sabe que é isso que está provocando. O modo de fazer essa extração de recursos destrói ecossistemas, que são construções delicadas da inteligência criadora da vida e que levou milhões ou bilhões de anos para acontecer. E essa nossa, vamos dizer assim, sanha pela produção e pela geração de riquezas chega nesses sistemas fruto do ponto de vista científico, de uma inteligência orgânica, né? Uma inteligência biológica do ponto de vista científico. Difícil de compreender, mas que obviamente tem uma incrível capacidade de geração e de auto-organização e auto-regeneração, né? Então, esses sistemas que são o próprio mistério são dizimados em minutos para geração de produtos que são feitos de uma maneira que não leva em conta a forma como a natureza funciona, portanto, geram dejetos que não são assimilados pelo meio. Então, a evolução desse procedimento nos levou até agora. A gente sabe que essa é a questão. Mas na origem dessa mentalidade tecnocrática, existe a postura que a gente chama de postura antropocêntrica, na qual o ser humano é o centro da criação, é o centro da realidade. Nós nos vemos como o centro da existência e tudo à nossa volta está a nosso dispor, né? E justamente foi o que esse historiador chamado Lynn White apontava no artigo dele nos anos 60, né? Que essa postura que gera um sentimento de centro de tudo está na origem de tudo que vem depois, do pensamento tecnocrático, da sociedade industrial, né? Então, a sociedade industrial, a sociedade do descarte, ela é fruto de uma visão de mundo que vem sendo alimentada, segundo ele, pela tradição judaico-cristã já há muito tempo. E agora vem o Papa Francisco, né? Vem o Papa Francisco e afirma textualmente, né, que parte dessa crise que nós vivemos, aliás, essa crise que nós vivemos vem por uma interpretação equivocada dos ensinamentos religiosos, dos ensinamentos bíblicos, que levaram à ilusão dessa postura narcísica, dessa postura daquele que é o centro da realidade e que tem direito absoluto de uso como um tirano sobre todas as outras formas de vida. Um grande colonizador, uma espécie colonizadora, que usa da realidade a seu bel prazer. E o que o Papa Francisco buscou deixar muito claro na encíclica foi que esse olhar, essa interpretação religiosa, né,
por mais que tenha feito sentido na maneira de pensar em outros tempos, ela é uma forma limitada de entender o que é o ensinamento cristão. Então ele assume com humildade essa revisão de conceitos, né, e passa a adotar, e isso é muito incrível, ele adota as premissas da ecoteologia cristã, né, que nos coloca todos nós, e especialmente quem se considera cristão, né, como sendo parte da criação, parte desse grande mistério, e que nós e todos os outros seres temos a mesma origem. Por termos a mesma origem, temos laços de irmandade, que era a intuição básica de Francisco de Assis, que ele assume o nome, né? Laços de irmandade, e portanto, como temos, e aí ele adota uma versão modificada do antropocentrismo, uma versão interessante. Ele fala que nossa espécie tem faculdades peculiares, tem capacidades peculiares, né? E essas capacidades peculiares, em vez de nos autorizarem ao uso inconsequente da vida, nos coloca ao contrário como guardiões da vida, como servidores, como cuidadores daqueles que foram, assim como nós, criados por Deus. E mais, cada ser, isso está na encíclica, cada ser tem ou carrega uma mensagem do divino. Cada ser. Cada espécie, cada pequeno ser, carrega uma mensagem, como se fosse uma expressão da face de Deus. Cada ser como uma expressão da face de Deus. E ele cita uma passagem que é linda, que eu não me recordo quem é o autor dela, mas que Deus, sendo, vamos dizer assim, impossível de ser percebido diretamente na sua grandeza, ele se mostra através da criação. Então, a criação é a expressão da face de Deus, né? E é a natureza um livro de mistério, um livro do próprio mistério, que carrega nela a força do divino, a vida divina. E é uma leitura que vem da ecoteologia, que Jesus, ao ressuscitar, né? Jesus, ao ressuscitar, ao voltar para esse mundo, infunde a si mesmo em todo esse mundo, de maneira que todas as espécies carregam também o Cristo nelas, né? E mais, a salvação deixa de ser uma salvação humana meramente. Não é apenas o humano que se salva na grande, vamos dizer assim, nessa grande saga, né? A saga do humano que se perde e é resgatado pelo sangue de Cristo. O que se salva é toda a criação, porque o Cristo, quando volta como presença divina, ele se infunde em tudo.